Olá, bom dia, segundo ano, tudo certo? Espero que estejam todos bem, com saúde. E vamos continuar, né, o nosso conteúdo dessa forma, né, virtual, mas para que vocês então mantenham, né, esse foco, né, esse interesse, vamos ver como as coisas vão andar aí daqui para frente. Bom, então a gente vai trabalhar agora com vocês iluminismo, tá? Que é, na verdade, o resultado teórico, enfim, né, de todas essas séries de mudanças a nível estrutural que estão acontecendo. Então, essas coisas, elas vão, né, em história, as coisas geralmente não são tão lineares como a gente pensa. As coisas vão se complementando, vão acontecendo meio junto, vão se retroalimentando, digamos assim, tá? Então, o iluminismo, ele é exatamente, né, uma corrente filosófica, uma corrente teórica que vai estar refletindo as coisas que estão acontecendo, né, essas eh, mudanças muito importantes na esfera social, política, econômica, tá? Na Europa entre os séculos 17 e século 18, tá? O iluminismo, ele vai ser realmente aprimorado, organizado, pensado, né, no século XVIII, mas ele está no contexto, né, ele é oriundo desse contexto de convulsão e transformações sociais desse período anterior, certo? Então, basicamente, que mudanças são essas? São essas que a gente vem conversando com vocês, né? E que vão resultar aí na Revolução Industrial, né? Que envolveram toda a perspectiva das revoluções inglesas, certo? Então a gente vai ter uma série de mudanças aí, tá? Entre aí o século XVI e o século XVII, principalmente, a nível estrutural, ou seja, a gente vai ter mudanças, né, no olhar, na perspectiva sobre o espaço, a utilização da terra, né? Então vai ser um momento de extremo combate, digamos assim, às formas camponesas de vida até então. Então toda aquela perspectiva comunitária, né, que era, digamos assim, uh, um, o tom, né, era o que ocorria até então, né, essa perspectiva comunitária de organização camponesa, né, na qual os camponeses tinham uma certa gerência, né, sobre a sua realidade, tinham espaços comunitários, enfim, isso vai sendo transformado com um olhar que cada vez mais se consolida na perspectiva de propriedade privada da terra, né, porque até então a terra ela era mais num olhar usufruto, digamos assim, né? Agora não, tu vai ter toda uma perspectiva de documentação, de um papel reconhecido por pares, enfim, de que aquela terra é de fulano. E neste momento a gente vai ter a perspectiva dos cercamentos ou enclosures, que eu já falei para vocês quando falamos de Revolução Inglesa, que é o quê? Que é os cercamentos, de fato, da terra, né? Então, se ela é vista como propriedade privada, então agora essa terra é minha, você não pode mais estar aqui. Um número bastante considerável de camponeses vão ser expulsos da terra. Então é um momento de êxodo rural, é um momento de empobrecimento, é um momento de criminalização das práticas camponesas, certo? Então a gente vai ter aí intensificada a perspectiva da caça às bruxas, principalmente porque as mulheres no meio camponês tinham, né, tinham muito mais raio de ação do que, por exemplo, entre as famílias nobres, né? As mulheres eram muitas vezes detentoras de diferentes conhecimentos, de práticas comunitárias, né? Estavam na vanguarda dessa perspectiva, então elas tinham que ser, né, destruídas, caçadas, mortas, né? Que é o que vai acontecer de uma forma muito larga nesse momento, exatamente para que, enfim, né, esse sistema capitalista industrial que vai se impor pudesse de fato acontecer. Então é um momento de grande convulsão, né, um momento também de criminalização das perspectivas, por exemplo, né, desses ideários, né, vinculados à emoção, vinculados a essas sensibilidades, né. Então, o iluminismo ele vai exatamente trabalhar com uma ideia de racionalidade, né, de tentar combater então todas essas lógicas que geriam o mundo camponês. Então, os enclosures ou cercamentos vai ser exatamente esse cercamento da terra, e o principal foco, né, dessa nova perspectiva econômica será produzir ovelhas, né, principalmente, porque vai ser então, digamos assim, a indústria que vai, né, as manufaturas que vão se organizar, elas vão ser em grande medida voltadas para a indústria têxtil, certo? Da lã.
que é no qual realmente a Inglaterra vai se estabelecer, digamos assim, certo? Então, só para vocês entenderem esse contexto, tá, de convulsão social, de perseguição social, que a gente vai trabalhar também com mais detalhamento na enfim, quando falarmos de Revolução Industrial, eu vou retomar isso e a gente vai, mais uma vez, pautar essas questões. Mas para a gente poder entender o discurso do racionalismo, né, um discurso de teoria econômica que vai se constituir, a gente tem que entender o que está acontecendo nesses momentos anteriores ao que vai ser chamado de século das luzes, que vai ser o século XVIII, certo? No século XVIII vai ser chamado de século das luzes, exatamente nessa perspectiva do iluminismo, que vai iluminar o quê? As trevas que haveriam até então, certo? As trevas da superstição religiosa, do fanatismo, as trevas, digamos assim, de governos despóticos, tá? Então o iluminismo ele vai ser, digamos, uma corrente filosófica, certo? Que vai ter alguns elementos em comum, mas que vai abarcar muitos pensadores que vão divergir entre eles, certo? Tudo bem? Então, o iluminismo ele nasce desse contexto de convulsão, de combate, digamos assim, né, às minorias, aos grupos, aos camponeses, não minorias no sentido numérico, né, porque os camponeses eram um grupo mais expressivo numericamente, mas minorias no sentido de poder mesmo, né, então, nesse sentido, os camponeses vão ser readaptados, né, e confrontados e exterminados, e, né, enfim, tanto por ações de violência legitimada, digamos assim, né, legalizada, mas também em situações, né, digamos assim, de uma série de leis que vão, digamos, coibir, né, e que vão reprimir e que vão fazer com que esses camponeses tenham que submeter a essa nova lógica, certo? Mas também, claro, né, toda uma ideologia que também vai cooptar, né, não só reprimir, mas também cooptar, fazer com que as pessoas, digamos assim, criem, né, novas lógicas para ressignificar a sua realidade, tá? Então, daqui a pouco tu tem que acreditar naquilo mesmo, né, para não ver o quão explorado tu vai ser, né? Então, tu cria todo um discurso, uma narrativa que faça com que tu vá aderir àquilo, tá? Então, toda essa situação tá ocorrendo nesses séculos anteriores e junto, digamos assim, com a perspectiva do iluminismo, certo? Então tá, vamos tentar pensar o que é o iluminismo. Claro, vocês vão trabalhar isso de uma forma muito mais aprofundada em filosofia, suponho, né? E eu vou trabalhar em iluminismo que me interessa para a história, né? O que, assim, eu acho que é importante para vocês terem como pauta para compreender, né, os eventos históricos, certo? Então é claro que eu não vou aqui ler com você, sei lá, do contrato social do Rousseau. Vou dar uma ideia geral, né? Até se vocês quiserem depois ler, são livros, né, desses pensadores iluministas que facilmente você acessa na internet. Então você pode procurar, né, se você quiser ler, né? O do contrato social acho que não é um livro muito longo, mas tem outras obras, né, do Voltaire, enfim, de outros personagens que a gente vai trabalhar que vocês podem estar acessando, baixando, lendo se quiserem, para aprofundar essa discussão, tá? Mas então, para a história, eu só vou dar um panorama geral. Então, basicamente, o que é o iluminismo? O iluminismo, então, é uma corrente filosófica, né, que abarca vários autores que tinham propostas diferentes, mas que se uniam em algumas coisas. Em relação ao quê? O que iluminava, digamos assim, qual a ideia que luz trazia, né, esse movimento? Era uma ideia de combater as superstições, as trevas, né, daquelas crenças fanáticas que eles colocavam, ou seja, das explicações religiosas para tudo, enfim, e era uma perspectiva de fato de iluminar por meio da razão humana, né? Então, a ideia de que a razão humana deveria estar, né, na base de tudo, a ideia de combater as monarquias absolutistas, o antigo regime, tá? Então, o antigo regime não é aquele regime que eu larguei agora segunda-feira porque eu vou comer doce e não sei o quê. Não, o antigo regime é o regime absolutista, certo? A gente tem que lembrar que até esse período, as potências europeias todas, né, são monarquias absolutistas, com exceção da Inglaterra, que já fez seu processo revolucionário burguês, e que, então, agora quem manda, na verdade, é a burguesia, certo? Os outros todos são absolutistas. E o que se percebe a partir do pensamento absolutista? Que o absolutismo, enfim, né, pensamento iluminista, que o absolutismo cria uma série de entraves sociais, que o absolutismo cria tiranias e que ele deveria ser, então, né,
combatido. E, além disso, é um movimento considerado anticlerical, ou seja, contra o fanatismo religioso, contra a exploração vinculada aos discursos religiosos, né, contra as contradições, digamos assim, da igreja, né, que pregaria uma coisa e faria outra. Então, nessa ideia, tá, esses são os 3 pontos, acredito, centrais mesmo, tá? Então, isso não quer dizer que eles fossem ateus, tá, pessoas, só porque são anticlericais. Eles são contra a religião da forma como a Igreja Católica aplicava neste contexto. Então, esses elementos são os elementos centrais e que unificam, digamos assim, os pensadores iluministas, que exatamente é isso que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? As suas divergências, digamos assim, tá bom? Então, continuamos na próxima. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho.